Bom, Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Isabela e hoje eu e a Tainá vamos apresentar sobre a caça de animais silvestres no Brasil. A gente teve essa ideia de falar sobre esse assunto por causa desse vídeo que tem viralizado muito, né, nas redes sociais, que mostra um caçador segurando uma onça, que foi caçada por ele, né, uma onça morta. E as pessoas têm falado muito desse vídeo, né? E é uma onça pintada, apesar da tonalidade escura, né? É uma onça melânica, que tem uma produção de melanina em excesso, né? Por isso ela tem essa tonalidade. Mas é uma onça pintada, e onças pintadas estão quase ameaçadas de extinção, né? Então, esse vídeo causou muita revolta, especialmente pela impunidade, né? Como mostra essa publicação do Hugo Fernandes, ele chegou a ser preso, mas ele não foi preso por conta da caça da onça. Tem uma lei, a Lei 9.605, de 1998, que fala que o abate de animais silvestres é crime de menor potencial ofensivo e a pena pode ser convertida em multa e serviços comunitários. Ele pode, então, pagar uma multa de R$ 5.000 por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção, então é um valor alto, digamos assim, e, e foi só isso, ele saiu impune, né? E esse valor é um valor sem ajuste há mais de 20 anos, porque desde que a lei foi criada lá em 98, não houve nenhum tipo de ajuste, e foi isso. Na verdade, a prisão dele, né, foi por porte ilegal de arma de fogo e associação com outras criminalidades. Então, é um caso que gerou muita revolta, muita comoção, porque é um vídeo muito pesado e é muito ruim ver uma espécie ameaçada de extinção ser morta dessa forma, né? E não tem nenhum tipo de penalidade para esse caçador. Então, a gente resolveu falar sobre esse assunto, né? Porque esse episódio, né, mostra como a caça é tratada aqui no Brasil. Pode passar. Então, a gente selecionou um artigo que é do Hugo Fernandes Ferreira e do Rômulo Romeu da Nóbrega Alves, e o título é Legislação e mídia envolvendo a caça de animais silvestres no Brasil, uma perspectiva histórica e socioambiental. E é um artigo de 2014, mas a gente vai trazer algumas coisas atuais também na nossa fala, para a gente comparar, né, como era nessa época e como tem sido hoje. Pode passar. Então, na introdução, os autores vão falar que a retirada excessiva de espécimes da natureza é considerada uma das mais importantes ameaças à fauna mundial e que as atividades sinergéticas, ou seja, as atividades de caça, nas regiões neotropicais são realizadas de maneira impactante e insustentável, causando depressão populacional, podendo causar extinção local e podendo ser até mais impactante do que a própria fragmentação do habitat. E, apesar, né, desses impactos ambientais, a gente não pode negar que, querendo ou não, a caça tem grande importância, né, como fonte alimentar, comercial e medicinal, especialmente para populações que vivem em áreas rurais, mas até mesmo para populações que vivem em áreas urbanas. Pode passar. No Brasil, a caça vai ocorrer em maior ou menor escala em todos os biomas, em diversas localidades, mesmo que na legislação brasileira vigente a caça seja proibida. E eu coloquei um asterisco porque a caça, apesar de ser proibida no Brasil, tem uma exceção, que é o javali. O javali, por ser uma espécie exótica, invasora, né, com grande poder reprodutivo, adaptativo, predatório, ele é autorizado a caça desse animal desde que haja a licença, né? E só um dado que eu estava pesquisando, a emissão de licenças mais que triplicou durante o governo Bolsonaro. Só que era de se esperar, né, que com o aumento de emissão de licenças, haveria um aumento do número de caçadores e uma redução do número de javalis no país. Só que não foi isso que aconteceu. Na verdade, a quantidade de javalis aumentou, ele se espalhou mais pelo país, então não houve uma relação que era esperada, né? Aumento de caçador, diminuição de javali, isso não ocorreu. O que nos faz pensar sobre o que essas pessoas estão fazendo com essas licenças, né? Se não está caçando javali, que é o único animal que é permitido. Então, algumas investigações chegaram a concluir, né, que as pessoas estão
utilizando do manejo do javali como pretexto para poder se armar e para poder praticar caça esportiva, que é proibida. Então, é algo que é importante a gente pensar, né? Mas voltando para o artigo, o objetivo, então, desse artigo é realizar uma análise histórica sobre as mudanças na legislação que envolve a atividade de caça e também as percepções da mídia nacional sobre o assunto e também buscou fazer uma correlação entre essas duas coisas. Pode passar. Bom, gente, aí em sequência, né, o artigo ele vai trazer um tópico falando somente sobre essa legislação de caça no Brasil, quando se deu, quando se iniciou. E a primeira, né, foi em 1521, criada com o nome de Ordenações Manuelinas, que era o quê? Ela foi um documento criado, né, pela corte portuguesa, quando ela veio para o Brasil, que eles vetavam, né, ou tentavam, de certa forma, proibir essa caça, principalmente a perdizes, lebres, e um tipo de coelho também. E com o passar do tempo, essas leis só foram evoluindo, se desenvolvendo e ficando mais rígidas ou não. Aí, em 1934, né, os pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro, foram 4 pesquisadores, eles criaram, né, a regulamentação de caça e pesca no Brasil. Ela foi o pontapé inicial, né, para se criar esse próximo decreto, decreto 23.672, que vem o Código da Caça e Pesca, né, que ele foi assinado então pelo presidente Getúlio Vargas, dando uma maior validade, né, a esse regulamento criado por esses pesquisadores. E aí, em sequência, né, em 1967, criou-se o Código de Caça, que foi a Lei 5.894, né? Vale ressaltar que sempre quando eles faziam essa evolução, né, das legislações, eles adicionavam mais animais, adicionavam áreas específicas para tentar tornar esses códigos mais eficientes, mais fechadinhos possíveis. E assim, em sequência, né, na década de 80, tivemos um grande avanço, né, que foram criadas 2 leis que tornaram ainda mais rigorosas, né, do que a gente já tinha anteriormente sobre o abate de fauna. A primeira, né, foi uma ação civil pública, que é a Lei 7.347, né, de 85, que ela vem trazer o quê? Que torna-se de responsabilidade civil os danos causados ao meio ambiente e a qualquer outro de interesse difuso ou coletivo. Ou seja, que vai trazer mais a responsabilidade para o autor, né? E a Lei 7.643, que proíbe a caça ou qualquer ato invasivo e intencional de todas as espécies de cetáceos, né? Vale ressaltar que o Brasil, né, a costa brasileira possui grande área na qual os cetáceos eles vêm para reproduzir e etc. Bom, e assim, em 1998, chegamos à lei federal, né, que a Isa citou lá no começo da apresentação, que ela é válida até hoje. E nessa lei, o que a gente pode ressaltar é que, por mais que ela seja, né, uma lei de crimes ambientais, que ela esteja relacionada também à caça, ela tem algumas exceções, que o quê? A primeira exceção é que, em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família, né, ele pode estar realizando essa caça para proteger lavouras, pomares, rebanhos das ações predatórias ou destruidoras de animais, desde que legal e autorizado pela autoridade competente, ou seja, nesse caso, né, o proprietário das lavouras, enfim, eles têm que estar pedindo autorização para as unidades competentes, e assim que ele conseguir essa autorização, ele pode, né, estar realizando a caça desses animais que estão perturbando o local. E, por último, né, não menos importante, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, essas são as 3 exceções, né, que vão aparecer de maior destaque na lei, permitindo essa caça. E aí, trago também, né, que a lei ressalta que o abate dos animais silvestres, né, é considerado ilegal em nível federal, mas pode ser permitido em nível estadual de caráter desportivo.
ou seja, em alguns estados, né, permite-se essa caça, né, dos animais em caráter desportivo. Depende muito do estado brasileiro no qual nós estamos falando. Isa? Agora, falando um pouquinho do tópico, a caça e a mídia brasileira, os autores vão falar que a atividade de caça era exaltada pela mídia brasileira desde o início ali dos jornais, das revistas, até o final da década de 60. Então, haviam programas de rádio exclusivos sobre o assunto, eram publicadas reportagens, fotografias, propagandas em revistas sobre temas gerais, até que teve o surgimento de revistas especializadas em caça, como, por exemplo, a Caça e Pesca, que está aí representado nessa imagem. Tinha também a revista Troféu, a revista Fauna. Então, eram todas revistas próprias para falar sobre caça. E nessas revistas haviam relatos de viagens, dicas de armamento, de munição, falava-se um pouco sobre legislação, e tinha até mesmo descrições científicas, né, sobre de interesse, né, na caça, como, por exemplo, veados, porcos do mato, onças. Então, era uma revista que era muito consumida por pessoas que gostavam de caça, né? Que falava só sobre isso. Pode passar. Além das revistas, até o final da década de 70, também era muito comum a comercialização de livros, tanto para o público infanto-juvenil quanto para o público adulto, que retratava a temática de caça. Então, por exemplo, Caçadas de Pedrinho, que é esse da imagem, que é do Monteiro Lobato. Então, é um livro para o público infanto-juvenil. Tinha o Manual do Caçador, Caças e Caçadas, uma série de livros chamada Caçando e Pescando por Todo o Brasil. Então, haviam vários livros que eram muito comercializados, inclusive para crianças. Pode passar. E em todas essas publicações, a imagem do caçador é exaltada e comparada de um herói, um desbravador de matas, corajoso, que encarava os perigos da mata, né? Por exemplo, como a gente vê na capa dessa revista, o caçador ele de frente para a onça, encarando ela. Então, em todas essas publicações, essa era a imagem do caçador. Eles eram associados, inclusive, a protetores da natureza, e a caça muitas vezes era associada à contribuição científica para a sociedade. Como eu comentei, nessas revistas haviam descrições científicas, né? Alguns comentários taxonômicos, ecológicos, comportamentais. Então, as pessoas começavam a associar a caça com uma contribuição científica para a sociedade. Pode passar. Só que a partir da década de 70, começaram a surgir movimentos ambientalistas brasileiros que foram inspirados na Revolução Ambiental norte-americana. E esses movimentos começaram a ter maior expressão na sociedade brasileira e vai ganhar muita força na década de 80, ali no final da ditadura militar. E uma das principais bandeiras levantadas por esses movimentos era a proteção total da fauna silvestre nacional. Então, os movimentos se colocaram ali contra a caça. Pode passar. Então, a partir disso, né, as mídias de massa, como as revistas, jornais, televisão, rádio, passaram a associar a imagem do caçador a caracteres de destruição do meio ambiente. Então, antes aquele que era visto como um herói, corajoso, começou a ser visto como um destruidor mesmo. E isso ficou ainda mais forte, né, essa mudança de percepção da mídia, depois da Constituição de 1988, em que houve um aumento do rigor, né, da legislação. Então, teve uma mudança, né, na imagem do caçador, e essa imagem negativa permanece até hoje, né, de forma massificada. Pode passar. Bom, gente, esse é um artigo curtinho, né, mas ele é de grande valia, traz várias informações importantes. E o que nós podemos, né, tirar de conclusão que é o quê? Essas mudanças de legislação brasileira envolvendo a caça, ela teve, né, um período histórico no qual ela sempre veio evoluindo a partir desses contextos históricos, sociais que veio ocorrendo nas décadas, né? E chegamos, né, a de 98 e até hoje não tivemos nenhuma atualização nela. A fiscalização sobre as infrações ambientais no Brasil, né, infelizmente é incipiente, e tem o quê? Possíveis brechas. Ou seja, se faz necessário, né, ter uma melhor reavaliação sobre essas leis para estar o quê? Sanando essas brechas. Verificar o porquê existem, se realmente tem
se elas realmente são necessárias, né? E pensar não somente no, como por exemplo, na esportivização, né? Mas também no bem-estar do meio ambiente. E destacar também a influência da mídia, né? Que ela vai servir como um fator para desestímulo do aumento de novos caçadores. Ou seja, trazer, né, para a sociedade que a caça não é algo legal. Não é porque você acha divertido que vai ser algo benéfico para o ecossistema como um todo. E, por fim, né, os impactos ambientais de alta gravidade e pressões antrópicas, né, que vão que vão acontecer com essas caças. Que nem a gente vem na todo o trabalho falando, ou seja, não é simplesmente e nada vai acontecer, não, tem todo um ecossistema que gera em torno daquele animal. Enfim, é isso. Qualquer dúvida, estamos aí.